Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio, diretamente dos estúdios da TV União, no Rio Grande do Norte, a TV mais conectada do Nordeste. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui comigo, para aquele bate-papo semanal, para você de casa, a Elaine Soares, do Infinity Cursos Profissionalizantes. Elaine, muito obrigado, seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, a gente trouxe a Elaine hoje, ela já está aí no mercado, nessa área de cursos profissionalizantes aí há 18 anos, para ela contar um pouco da história dela, falar um pouco a respeito daquilo que o Infinity hoje ele tem feito, daquilo que ele tem proporcionado. Ela vai colocar um pouquinho da história, do perfil, dos parceiros que têm ajudado nesse momento tão interessante nosso de qualificação profissional. Um momento que as empresas elas necessitam muito de pessoas qualificadas para fazer parte do seu corpo de funcionários. A gente tem visto uma área de desemprego muito grande, a gente tem visto um número muito grande de desempregados, mas a gente também tem visto um pouco dentro deste mercado de trabalho, muitas vezes vagas de trabalho disponível que não são preenchidas por falta, muitas vezes, de um conhecimento mais técnico daquilo que efetivamente as empresas necessitam. Elaine, falei alguma besteira? Tem acontecido muito isso, né? É verdade, Márcio, acontece muito. Inclusive na Infinity, né, nós temos muita procura. Até a gente fala, gente, sobra vaga de emprego. O que falta são pessoas, primeiro, que querem realmente trabalhar e que estejam qualificadas para o mercado de trabalho. Não adianta eu querer trabalhar e não estou preparada para o mercado de trabalho. E muitas vezes a pessoa está preparada, só que ela quer um salário lá em cima. Ela não pode começar com um salário um pouquinho, sabe? Depois ir aumentando. E crescendo, isso. Né? Exatamente. Aí fica difícil. Bom, você estava conversando, a gente estava conversando um bocadinho antes do programa começar, aquele bate-papo que a gente faz meio que informal aqui nos bastidores, conhecendo um pouco mais aí da história da Infinity, da história da Elaine. O seu sotaque te entrega, né? O meu também, tá? O seu também. Você não é do Rio Grande do Norte, não, né? Sou paulista, mas o coração é daqui. O coração é potiguar, tá que nem Com o meu. Eu já estou certeza. 14 anos por aqui, mas o coração também, já tem a metade do coração que ele já é potiguar, né? Mas fala um pouco dessa tua história. Como é que você veio parar no Rio Grande do Norte? O que aconteceu para Elaine vir parar no Rio Grande do Norte? Isso. Então, Marcio, é engraçado assim, porque eu nunca andei pelo Nordeste. Minha família não é daqui. Assim, eu já trabalhava há muitos anos em uma escola em São Paulo, com o mesmo segmento do meu hoje. E eu ouvi falar que abriu uma franquia aqui. Você nunca tinha vindo para cá? Não, aí fui pesquisar Natal, né? Então pesquisei praia, nossa, que lugar lindo. Aí eu infernizei o meu chefe na época, não quero ir para lá, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. Me dá essa chance, me manda, não, né? Aí vai. Aí vim com a cara e a coragem, né? E aqui foi aberto. Nunca tinha vindo antes? Não, nunca. Cheguei aqui e falei, gente, eu morri, tô no paraíso. Juro. Literalmente. Aí, enfim, aí eu me apaixonei pela cidade, mas aí a administração aqui, não sei o que aconteceu, não ficou muito tempo a escola, ficou menos de um ano. Tá. Né? Então, fechou. E aí eu recebi até proposta, quando fechou, para eu voltar e continuar na mesma empresa, em São Paulo. Aí eu até falei para minha mãe, falei, mãe, olha, eu não vou não. Não vou voltar mais não. Assim, eu realmente havia me apaixonado pela cidade. E não só isso, eu vi a possibilidade de se fazer a vida aqui, de ganhar dinheiro. Aí, Márcio, o que eu fiz? Eu vendi o único bem que eu tinha, que era um Palio velho, coloquei na poupança e falei, olha, para uma emergência, se eu tiver que voltar, tem como. Pelo menos eu tenho dinheiro separado, né, Isso. para voltar se precisar. Fui recebendo o seguro-desemprego, aí eu aluguei uma sala ali na Galeria Ulisses Caldas, na época foi até com o Alexandre. Lá na Cidade Alta, né? Ali na Cidade Alta. Isso. E ali eu comecei numa sala, um quadrado, com um computador. Na época eu tinha um telefone Vesper. Sim. Né? E então assim, eu ia para a rua, eu panfletava, eu voltava, eu atendia. Teve uma escola também que me ajudou muito ali, o Xuxo, que foi a Dona Imaculada, na época diretora. Ela abriu a escola para que eu pudesse divulgar o meu trabalho. E aí eu comecei, né? Mas na época era só curso de informática com um computador. Isso quanto tempo atrás? 18 anos. E assim, eu não tinha dinheiro. O que eu recebia era para eu me manter, pagar o aluguel. Pagar aluguel e se manter. Né? Sim. E assim, eu sofri muito, eu passei muita fome aqui em Natal. Nossa, eu não tenho vergonha de falar, falo isso para os meus alunos, principalmente para os meus sobrinhos. Sofri muito mesmo, mas eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta e eu queria também vencer, assim, não totalmente vencer, mas poder dar condição
do meu irmão, que é deficiente, voltar para casa, que ele vivia em hospital, né? E para manter ele em casa é um pouco caro. Sim, então, tem um custo, eu precisava ter condição de tirar ele do hospital. Então, a minha luta foi isso. Então, eu entregava panfleto, ia lá para a Zona Norte, não conhecia nada. Pegava ônibus, ia, criava bolhas no meu corpo. E quando eu estava assim, já, ai, nossa, não aguento mais, eu vou voltar. Aí eu pensava no meu irmão, no Rodrigo, não, eu tenho que fazer por ele. Ele mora em São Paulo? Hoje ele mora em São Paulo, está com a minha mãe, está muito bem, graças a Deus. E na época eu sou informática. E aí, na época, eu conheci o João Maria, que era ali do City Pão, uma padaria. E conversando com ele, porque eu só tinha R$2 na época, que era para tomar a sopa. 2 horas da tarde eu corria para a padaria para tomar a sopa. E era só aquilo, acabou, né? E aí, conversando com ele, ele começou a me falar. Ele falou, nossa, Helena, eu tenho muita dificuldade em contratar pessoas. Eu contrato gente para trabalhar aqui no caixa, a pessoa não sabe trabalhar. Eu contrato uma garçom, não sabe trabalhar. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu dando só curso de informática, né? Olha a oportunidade, né? Exato. Aí na época ele até abriu também um espaço para eu colocar uma urna, fazer cadastro, onde eu ligava depois para as pessoas oferecendo o curso. Aí eu comecei a dar uns treinamentos de administração, empreendedorismo, operador de caixa, telefonista, e comecei a aumentar o curso. Leque, né? Isso. E realmente ver que as pessoas não estavam preparadas, elas querem trabalhar. Só que muitas vezes o comerciante ele também não tem tempo de treinar, né? É aquela correria do dia todo, ele já quer pegar alguém pronto e colocar. Que já tem pelo menos alguma noção do que é para ajudar ele, né? Exatamente. É assim, e hoje quem mexe só no computador, poxa, não faz nada. Né? Eu preciso de um operador de caixa que saiba operar no computador. Eu preciso de um telemarketing que opera no computador. Então foi essa visão que eu tive. E aí foi onde eu comecei a implantar esses cursos de qualificação. E graças a Deus foi muito bem aceito, né? E está indo. E começamos a fechar a parceria com empresas. Vimos a necessidade da colocação no mercado de trabalho dos alunos, ou seja, dele colocar em prática o que ele aprende na teoria conosco. Começamos a fechar a parceria com empresas, onde hoje a gente dá um encaminhamento, né? Então a gente tem parceria, uma vez por semana a gente tem entrevista, empresários vão na escola, ou a gente manda nossos alunos direto para a empresa fazer entrevista. Alguns ficam, alguns não. Né? Depende do aluno ali. Alguns estão preparados, outros não. Né? E aquele que não está, a gente procura já ir qualificando ele, dar mais atenção, sabe? Para que a gente possa colocar ele no mercado de trabalho. Mas deixando bem claro que assim, não existe promessa de emprego lá na Infinity, não. A nossa promessa, até mesmo em contrato, é qualificar. Formação. Qualificar, exatamente. Formação. Qualificar, preparar e encaminhar. Ele vai conseguir emprego? Depende dele. A gente quer que ele consiga, mas eu não posso prometer. Porque depende mais do aluno. Curso, né, então ele vai sair daqui trabalhando. Porque acontece. De chegar lá com essa pretensão. Muita né? mãe fala, olha, eu só vou matricular meu filho se ele sair daqui trabalhando. Eu falei, mãe, eu adoraria prometer, né? Mas eu não posso. Tanto que a gente tem muita filmagem, até mesmo no nosso Facebook, no Instagram, em salas de aula que tem 30 alunos, Márcio, 30. A gente fala, gente, amanhã tem entrevista às 15 horas, quem vai? Levanta a mão. Não tem um que levanta a mão. A gente documenta, guarda para quando o pai e a mãe vir cobrar, fala, mãe, ó, tá aqui. Né? Então, por isso que a gente ofereceu, a gente perguntou. E por isso que às vezes eu falo, mãe, eu não posso prometer, por causa disso aqui, ó, tá vendo esse vídeo? Então, assim, eu quero que ele trabalhe. Nossa, é uma ótima propaganda para a escola. A oportunidade até parece, né? Exato. Já teve caso da gente cancelar a entrevista com o empresário porque não tinha um aluno. Mas vocês divulgaram? Nossa, e como? Existe grupo fechado no WhatsApp de só os alunos e pais, onde a gente coloca as vagas de emprego lá para eles irem acompanhando. O que eu não vou fazer é pegar o aluno no braço, ó, vem, a entrevista é hoje aqui. Não, a gente divulga, até porque você pode ter muitas vezes um problema com a própria empresa que é parceira, de você recomendar alguém que efetivamente não queria. Isso. Tá então, lá, assim, não queria o que acontece é que às vezes a pessoa lá, ela entra no intuito de trabalhar, mas ela começa a estudar, aí talvez conversa em casa, não, mãe, eu vou estudar, vou fazer o curso, mais para frente, eu vejo, poxa, legal. Aí conversou em casa, tá ótimo, tá conversado em família. Né? O que eu só quero deixar claro é que não existe promessa de emprego e sim de encaminhamento para todos. E a necessidade do curso de qualificação, Márcio, ela é tão grande que hoje eu tenho lá na escola uma pessoa ela tem 35 anos, eu tenho até um vídeo dela nas nossas redes sociais, que ela é formada, né, tem faculdade e ela não conseguia emprego, não conseguia. Aí ela resolveu se matricular conosco, tá no meio do curso, meio pro término, começou a trabalhar agora, através da gente. Né? Então, assim,
é muito satisfatório, sabe? Eu fico muito feliz. Quando o aluno ele entra no objetivo de trabalhar, a mãe também, ele consegue, sabe? É bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Elaine, para a gente falar um pouco mais do Infinity. Hoje são quantos cursos que vocês fornecem? Qual é a idade principal para poder estar entrando? Como é que funciona hoje a Infinity? Qual que é a estrutura? Como é que ela funciona hoje? Tá. É assim, nós trabalhamos lá com mais de 20 cursos. Tá? Na área de informática, nós trabalhamos com Windows, pacote Office, Photoshop, CorelDRAW. Aí tem os cursos de qualificação, onde entra noções de hotelaria, turismo, propaganda e marketing, telemarketing, e aí vai. Sim. Né? Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Hoje foi qual a estrutura? São mais de 20 cursos. Hoje, a partir de qual idade vocês estão recebendo o pessoal? Como é que está funcionando isso? Assim, eu costumo dizer o seguinte, não existe assim, uma idade ao certo, porque eu estaria limitando uma pessoa. Sim. Né? Para a gente aprender não existe idade, né? É verdade, mas o que eu digo assim, gente, se chegar uma mãe lá com um menino de 10 anos, eu quero que ele faça o curso de qualificação, eu vou orientar ela. Fala, mãe, olha, eu também quero, mas a senhora vai jogar dinheiro fora. Não porque, vale a pena, né? Como é que eu vou momento. ensinar matemática financeira, cálculos de departamento pessoal? Coloca na informática, né? Vai aprender informática, daqui 2, 3 anos você pode colocar num curso profissionalizante. Então, assim, a partir do momento que a pessoa saiba ler, escrever, qualquer idade. Né? Então, eu tenho alunos lá de 12 anos fazendo informática, como eu já tive alunos de quase 90 anos ali fazendo informática também com a gente. Lá, né? Na própria Infinity. Legal, que barato. Então, assim, aberto para todos ali. Tá. Hoje, como é que é a estrutura de vocês lá? Hoje, quantidade de alunos, quantidade de professores, onde é que vocês estão localizados? Como é que está funcionando hoje a estrutura da Infinity? Nós temos um laboratório, que é o laboratório de informática, onde ele é composto por 8 máquinas, onde nós damos aula, um aluno por micro, tá? Então, a aula ali é bem personalizada. Por que um aluno por micro? Que é justamente para o professor dar atenção individual para o aluno. Não adianta colocar 20 computadores, 20 alunos que, assim, para mim a aula não seria legal. Sim, né? não seria produtiva. Isso, né? Então a aula é aula tradicional, método tradicional, professor dá matéria, corrige caderno, chama atenção, a gente dá aula com jaleco. Existe a sala de qualificação, onde nós temos ali são 30 alunos que a gente coloca, porque aí realmente eu preciso de uma turma grande, mas não é no computador, onde a gente dá a teoria e a prática de alguns cursos. Legal. Né? A gente está em média hoje de uns 400 alunos, mais ou menos. Parceria com empresas, nossa, a gente tem assim, só ali próximo a gente, mais de 21, né? A empresa hoje maior que a gente tem, do qual tem uma demanda muito grande de emprego, é a Adega São Cristóvão. Né? Todo ano eles procuram a gente no final do ano, o seu Santana, o Eider, né? Eles chegam a contratar por ano, novembro, dezembro, 70 a 90 alunos nossos. Muito bom. Que legal, que barato. Vocês estão localizados aonde hoje? Sim, nós estamos na Princesa Isabel, dentro da Galeria Andrade, atrás do estacionamento Itaú, primeiro andar. Primeiro andar? Isso. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Claro. Aqui, Elaine. Para você falar um pouco mais a respeito de como é que você tem enxergado um pouco desse mercado hoje de trabalho, tá? Dentro desse ambiente que a gente está, a gente tem visto que muitas vezes o Rio Grande do Norte não tem reagido muito nessa questão de emprego, mas efetivamente tem faltado emprego, está mais nessa parte de falta de formação? Márcio, olha, parece mentira. Você tem um curso profissionalizante, né? Você é dona de um curso profissionalizante. Então, assim, a gente vê muito falar disso, dessa questão de emprego, etc. Tal, e eu, às vezes, enxergo talvez que esteja faltando muito mais gente capacitada para as vagas que estão surgindo do que efetivamente. Exato. É assim, o que falta, na verdade, é mão de obra preparada. Qualificada. Exatamente. São pessoas que querem trabalhar e estão prontas. Eu tenho essa dificuldade. Eu vou contratar pessoas para trabalhar, eu tenho dificuldade. Na maioria das vezes eu chamo o aluno, né, dando aula, ali eu dou aula também. Então eu falo, esse aluno tem um potencial, vou investir nele. Então eu acabo chamando o aluno para trabalhar para mim. Os meus primeiros funcionários, nossa, foi tudo aluno. Que eu contratei, né, como estagiário, treinei, ficaram um bom tempo na empresa. Então, é assim, falta mão de obra qualificada. E o engraçado, Márcia, é que aqui os adolescentes, eles querem estudar, eles querem se qualificar. Pelo menos, eu não sei se a gente aqui dá sorte,
Mas os alunos da Infinity, eu vejo assim, 90%, o pessoal, eles querem realmente se capacitar para o mercado de trabalho, tá? Alguns anos atrás, eu abri uma filial em São Paulo, na minha cidade, né? Fui lá, abri tudo bonitinho. Fiz divulgação, tudo certo. Só que ali, em São Paulo, na época, o que eu percebi, as pessoas não queriam estudar, o contrário daqui. A molecada não queria nada com nada. Era difícil você conseguir matricular. Hoje, na maioria das vezes, aqui o que a gente vê, a pessoa quer, o aluno ele quer estudar e às vezes o pai é que não tem condição. Em São Paulo, não, já era o contrário. São Paulo tem condição, mas muitas vezes exatamente, a mãe tem como pagar, paga o dobro, o triplo do que a gente cobra aqui. Só que a molecada, não, tô com preguiça, não, mãe, agora não. Fazer o quê? Tudo bem, né? Deixa pra lá. E aí também ficou muito difícil de eu ficar lá e aqui, lá e aqui. Aí eu optei em ficar aqui. Eu falei, não dá para ficar em São Paulo assim, não. E assim, amo São Paulo, imagina. Mas eu vou ficar no Rio Grande do Norte. Eu acabei me desfazendo da escola lá. E assim, é um mercado que eu acho que vai crescer cada vez mais. Esse ano a gente está com um propósito, ô Márcio, de ir para o interior. Muito bom. Né? Ir para o interior no propósito de qual? De primeiro fazer parceria com empresas pequenas, são os comerciantes, ver qual é a necessidade dele, né? O que você precisa, né? E aí arrumar um espaço, até público mesmo, nas redes públicas, para estar lecionando aos finais de semana. Cursos rápidos, de 2 ou 3 meses. Isso é um sonho que eu tenho já há uns 3 ou 4 anos que eu estou trabalhando, né, para poder esse ano realmente concretizar. Se Deus quiser vai dar certo, vamos ver. Vamos lá, né? Bom, eu preciso chamar o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco. Sim, claro. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital. Vamos curtir no balanço do mar. A cidade toda em festa, se joga aí, vem agitar. Se joga aí. Viva tudo isso, viva Natal. Sinta o som dessa alegria, é o carnaval em Natal. Viva tudo isso, viva Natal. No batuque da folia, é o carnaval em Natal. Prefeitura do Natal. Prepara a galera e corre pra areia, se joga na farra, a praia tá cheia, curtição. Vamos invadir seu verão. A Esterbom apresenta seus lançamentos máximo. Iogurte com amarena, chocolate com avelã, crocante e maxiblito. Curtição. Vamos invadir seu verão. Esterbom, qualidade que surpreende. Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Retornamos ao segundo bloco do programa Ponto de Equilíbrio, diretamente dos estúdios da TV União, aqui no Rio Grande do Norte, com Elaine Soares, ela que é a fundadora do Infinity Cursos Profissionalizantes. Elaine, a gente conversou um bocadinho aqui. Quais são os planos de futuro? Você já colocou um pouquinho ali pra gente, você está olhando aí o interior e tal. O que você está esperando de 2020? O que você está olhando para o futuro? Como é que você está enxergando um pouco mais para frente? Como é que é a cabeça da... Tá rodando, é isso, né? aí para 2020. Vamos lá, mais adiante. Então, Márcio, o meu maior desafio, né, foi conseguir montar uma equipe. Tá. Né? É muito difícil. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe assim, fantástica, né? Fantástica. Assim, eu digo uma equipe, pelo menos assim, eu sei que tem 3 pessoas ali na empresa que eu posso que sair... vestem a camisa junto com você. Demais, demais, né? Lucileide, Eric, Lucas, nós são pessoas que
fora do normal, né? Então, como eu tenho eles ali como um pulso firme, eles tocam aquilo como se fosse deles, eles brigam mesmo, né? Aí o meu projeto de ir para o interior, né? A gente está pensando alguma coisa para a faculdade também à distância, mas a gente ainda vai dar uma pesquisada, vai dar uma estudada, correr atrás de mais empresas parceiras. E não só ir atrás das empresas, mas também dar suporte, porque muitas empresas não sabem como é que funciona a lei do estágio, ela fica meio com o pé atrás. Sim. Mas poder dar todo o suporte para ele também, né? Porque como é que funciona? Aí tem medo de contratar. E a gente acaba só falando, funciona assim, fala por cima. E não dá um acompanhamento legal, também por causa da correria. Então eu preciso, né? Até falei com o Eric, que é o nosso vice-diretor, a gente precisa focar nisso esse ano. Sabe? Não só encaminhar o aluno, fazer a parceria, jogou. Não, é dar o suporte, acompanhar o aluno, dar o suporte para a empresa também. Para a própria empresa, né? Sim, é importante, né? Sim, isso é verdade. Bom, hoje a tua equipe ela é formada, são quantas pessoas, quantos professores, como é que está a tua estrutura profissional lá? Sim, nós temos lá, são 4 professores, né? Tem a secretaria, a recepção. Tá. Bom, dentro de uma das coisas que você comentou aqui, que você falou no bloco anterior, Elaine, eu queria que você voltasse a falar um pouco mais. Você comentou alguns cursos que você tem, informática, a parte de marketing. Tem alguma coisa, um momento que a gente está vivendo muito interessante, se você ainda não tem, talvez seja uma dica muito interessante. Lá para você começar a analisar e começar a pensar. Tem alguma coisa de finanças pessoais, de formação, de começar a ensinar um pouco como é que funciona essa parte financeira? Hoje, dentro do teu curso, não? Não. Então, pode ser uma dica interessante começar a olhar. Acho que é um momento interessante que a gente tem. Perdão. Hoje no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande. As pessoas, elas super se endividaram nos últimos anos, justamente por causa de uma falta de formação, né? Alguém que... tem uma coisa que é muito engraçada, você falou uma coisa, e eu costumava conversar com algumas pessoas, você falou que também tem a parte de empreendedorismo, né? E uma das coisas que muitas vezes a gente sente falta, né? Ninguém ensina a pessoa a ser empresária, né? Não tem um curso, né? Não tem um curso para ensinar a pessoa o que ele tem que olhar, o que ele tem que prestar atenção, né? E aí eu levo isso para a área que efetivamente eu trabalho, que é a vida toda, que é a parte de finanças, né? Então, assim, muitas vezes a gente não consegue perceber o seguinte: às vezes o produto é aí aqui no TP você vai lá, está 1,50, você fala assim, 50 centavos. Não é 50 centavos, é 50%. Por que aumentou 50%? Né? Então, assim, a gente não foi acostumado, a gente não foi ensinado muitas vezes na escola a fazer contas, a entender como é que funciona, né? A entender por que muitas vezes o custo de alguma coisa é aquilo, por que muitas vezes o custo daquela outra coisa é aquilo, né? E muitas vezes falta também essa questão de começar a ensinar as pessoas aquela matemática financeira, aquela matemática de ensinar as pessoas não somente ali o mais e o menos, né? Mas começar a ensinar as pessoas um pouco mais de matemática financeira, um pouco mais disso, e muitas vezes eu sinto falta disso na sociedade. E a gente acaba entrando naquele problema de pessoas endividadas, né, que gasta mais do que recebe, que pega o cheque especial e fala assim, não, é meu dinheiro também. Aí depois fala assim, não, o banco está me cobrando muito caro, mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é dele, se você usar você tem que pagar. E a pessoa é cobrada e não gosta de ser cobrada. Não, né? sim, porque se você usar você tem que pagar, o dinheiro não é seu, o dinheiro é dele, né? Então, assim, e muitas vezes falta isso da gente começar a educar as pessoas em relação a isso, né? Em relação a ele não gastar mais do que ele recebe. Né? Porque se ele gastar mais do que ele recebe, vai chegar num determinado momento que ele não tem como pagar. Sim. Né? Mas excelente, Márcio. Assim, a gente ensina muito isso no curso de empreendedorismo. Legal. Né? É o que eu falo na primeira aula de empreendedorismo. Eu falo, gente, eu não vou formar empreendedor. Assim, o empreendedor, na verdade, ele nasce. Né? Você nasce com espírito de empreendedor, filho, você vai ser um empreendedor. Eu falo assim como médico, se não deu certo, você vai e começa de novo, e começa mais uma vez e vai embora. Né? Mas assim, o que a gente vai ensinar no curso? É a receita. Né? E o legal justamente do curso de empreendedorismo é que a gente pega uma turma, forma grupos. Então tem um grupo que vai vender o quê? Vou vender gelinho, vou vender cuscuz. E a gente vai para a rua com os alunos e eles fazem cálculo. Quanto que eles vão gastar? Isso é o material, mão de obra, tudo. Por quanto eles vão vender,
Né? Então, um exemplo que a gente dá em aula, você gastou R$1 para fazer um determinado produto, você vai vender por quanto? Lógico, quero vender por 5. Você não vai conseguir, você vai vender por quanto? Ah, professora, eu vou vender por 2. Vamos tentar 2? Tá acabando o tempo, vai estragar o produto, você não consegue vender, você vai vender por quanto? Ah, professora, eu vou vender por 1,50. Tá acabando o tempo, você vai vender por quanto? Você vai perder o produto? O que eu faço, professora? Vende pelo valor que você gastou para fazer. Então, a gente usa muito isso, mas empreendedorismo. Mas adorei sua dica. Vou procurar colocar em prática, sim. Isso, porque... Concordo com você. Até mesmo para os pais dos alunos dar esse curso. Sim, por que não, né? Fantástico. De orçamento familiar, né? Algumas coisas que efetivamente, muitas vezes a gente deixa passar, mas é uma necessidade. Isso é uma necessidade hoje da sociedade brasileira, da família brasileira. Entender como é que funciona, como é que ela pode manusear um orçamento familiar, como é que ela pode se planejar ao longo do mês, daquilo. E isso é uma coisa que independe de quanto você ganha. Né? Fazer conta daquilo que você recebe, daquilo que entra, daquilo que sai, o que pode gastar, o que não pode gastar. Né? Porque muitas vezes a gente teve um tempo aqui no Brasil que a gente fez o seguinte: não, eu tenho limite de cartão de crédito. Deu para pagar a parcela? Beleza. Mas aí você soma uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas. Quando chegou na 5ª parcela, não tem mais como você pagar. Aí você fica super endividado, sem capacidade de fazer as coisas que você tem habituado a fazer. Né, o seu salário já não dá mais para nada, aí você fica tudo enrolado, nome sujo, perde o crédito, sem crédito você não consegue fazer nada. Sim, é que nem a pessoa quando compra um carro. Perfeito. Ah, a parcela deu para pagar. Tá, você tem o IPVA, você tem o seguro. Você tem manutenção, Manutenção. você tem combustível. Né? Assim, ao longo, no decorrer, muitas coisas podem acontecer na sua vida. E aí, como é que você faz? Né? Sim, e hoje a gente está vivendo um momento de economia compartilhada, que é os aplicativos de carro. Sim. Muitas vezes a pessoa assim, não, eu vou ter um carro, beleza, antigamente era status, cara, hoje é muito mais interessante você andar de aplicativo, dependendo da situação, do que efetivamente você ter um carro. Até de bicicleta, né? Sim, até de bicicleta, ou enfim, seja lá as outras possibilidades que se tem. Né? Então assim, hoje, e aí não é fazendo propaganda, porque eu não vou falar o nome de ninguém, mas hoje você pode muito bem utilizar muitas vezes um carro alugado, onde já está incluso IPVA, seguro, uma série de outras coisas, que efetivamente você teria que pagar, mas às vezes é muito mais barato. Então, assim, tudo é questão de fazer conta. Verdade. Fazer conta, né? Custo, oportunidade, necessidade. Né? Então, assim, uma dica que eu dou para você olhar assim com calma daquilo que a gente está falando, vamos analisar, que eu acho que efetivamente pode valer a pena e talvez você vai conseguir muitos certeza. alunos aí olhando para isso. Bom, Elaine, eu queria, na realidade, agradecer sua presença, dizer que você está de parabéns. Muito obrigado por ter compartilhado conosco a sua história, ou um pouco da sua história, né? Ter vindo de São Paulo para cá, não ter voltado, começado do zero um curso, né? Hoje está aí formando várias pessoas, com aproximadamente 400 alunos, né? Empregando pessoas, ajudando pessoas a se empregarem, né? E assim, a gente fica muito feliz aqui no Ponto de Equilíbrio de estar contando um pouco da sua história. Tá? E se você quiser dar algum recado para alguém de casa, convidar o pessoal, reforçar novamente o endereço, telefone, suas redes sociais, fica à vontade. Sim. Sim, convido a todos a conhecer nosso trabalho, a Infinity. Ela fica na Rua Princesa Isabel, 515, dentro da Galeria Andrade, primeiro andar. Telefone 3201-7220. E também queria aproveitar a oportunidade, né, e agradecer ao povo potiguar, do qual há 18 anos me recebeu muito bem aqui. Como eu disse, eu andava ali na Zona Norte, principalmente, para entregar os meus panfletos, que eu colocava na mochila e saía entregando. E o engraçado é que muitas pessoas, senhores e senhoras, ficavam olhando para mim com uma dó. Aí falava, entra, senta um pouquinho. Aí eu não posso. Toma água. Eu falava, água eu aceito. E às vezes, quando estava melhorzinho para mim de dinheiro, eu levava uma pessoa para me ajudar. Ia uma pessoa de um lado, eu do outro. Aí daqui a pouco vinha alguém atrás de mim, olha, o menino jogou esse monte de panfleto ali. Aí só olhava para ele, para o menino, sou infeliz. E enfim, eu fui muito bem recebida aqui. Inclusive até comentei esses dias com o vice-diretor. Falei, nossa, olha, um desejo que eu tenho do meu coração, antes de eu morrer, eu quero encher um helicóptero de pétalas de rosa e jogar sobre Natal, porque assim, eu fui muito bem recebida, o olhar das pessoas, até mesmo onde eu comecei ali, que não tinha escola, era uma sala, que tinha uma pia horrível, e quando as coisas melhoravam, que eu ia comprar um computador, eu tinha que comprar uma mesa, eu ia lá no Alecrim,
E sabe como é que eu vinha, Márcio? Ah. Eu trazia cadeira a pé. Cadeira, mesa, um dia era mesa, outro dia era cadeira, a pé. E assim, enfim, eu queria muito agradecer a todos, eu fui muito bem recebida. Obrigada, assim, do fundo do meu coração. E assim, gente, assim como a minha história, a sua também pode se tornar possível, né? É o que eu costumo dizer muito para os meus sobrinhos e alunos também. Não existe sonho impossível, né? Se você colocar Deus na frente, lutar e fazer por onde, você consegue qualquer coisa. Nada é impossível nesse mundo. Desistir não é uma opção, né? Jamais, jamais. Elaine, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Lembrando a você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital.